Que até foi perseguido, é hoje estudado e seu valor histórico reconhecido. Ele é também fonte de inspiração para uma nova história de ficção. Essa edição do Start mostra dois trabalhos bem diferentes ligados pelo samba. O novo romance do escritor Paulo Lins e a parceria entre o escritor Alberto Mussa e o historiador Luiz Antônio Simas. Dela nasceu um novo livro, Samba de Enredo, História e Arte, com as letras de sambas que emocionaram gerações. O Start está começando. O carnaval é um grande espetáculo, só que antes dele ir para a avenida é preciso ter um bom samba que possa contar uma história e ser tocado num cavaquinho e num tamborim, né? A cigana leu meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei. O que será um amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. Isso. Luiz Antônio Simas, parceiro do Alberto Mussa, eles dois juntos escutaram mais de 1.300 sambas ao longo de 30 anos também, né? Frequentando escolas de samba, frequentando ensaios, frequentando disputas, desfiles. E o resultado dessa longa pesquisa foi um livro chamado Sambas de Enredo, História e Arte. E hoje eles vão ajudar a gente a entender por que eles acham que o samba de enredo é o único gênero épico totalmente brasileiro. Começando por aí, por quê? O gênero épico, em geral, ele surge nas idades chamadas idades heróicas das culturas. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico da Ilíada, da Odisseia, né, da cultura grega, que é muito conhecida. E os poemas épicos gregos, eles são anteriores àquele período histórico da Grécia, do quinto século antes de Cristo, em que os gêneros poéticos eles estavam basicamente concentrados na poesia lírica e no drama, né? Na tragédia e na comédia. A poesia épica, naquela época, já não existia no seu esplendor. Poderia existir chamados epígonos, né? Aqueles poetas que faziam imitações dos clássicos, mas ela já não vivia. Então, a gente observa que toda vez que surge a chamada civilização, né? Que é esse conceito em que as sociedades se organizam sob leis, né? Com algum tipo de controle do comportamento social, a poesia épica desaparece. E isso acontece não aconteceu não só na Grécia, mas acontece em várias outras culturas. Na Babilônia aconteceu a mesma coisa. E a gente vê que a música popular urbana, a poesia da música que a gente observa no resto do mundo é sempre de natureza lírica. É sempre uma expressão pessoal do autor ou dos autores, né? Que pode abranger uma série de temas, mas ela é sempre uma expressão individual de um sentimento, de um pensamento, né? E o samba enredo é o contrário disso, né? Eu não tenho notícia, não conheço nenhum tipo de gênero épico surgido num ambiente como foi o do Rio de Janeiro do início do século XX. A gente não tem notícia disso, né? E, então isso torna o samba enredo já interessante, independentemente da sua qualidade, da sua importância, já interessante de ser estudado, porque é um fenômeno completamente inusitado, né, no mundo contemporâneo. Pois é, vocês, até chegar ao formato que a gente conhece hoje como samba de enredo, o formato das escolas, a trajetória que vocês percorrem no livro é bem longa, né? E começa justamente nessa década de 20, quando o samba resulta de muitas misturas, né? De muitos afluentes que vão desaguar nessa musicalidade. Dá pra gente pensar essa origem tão lá atrás? É uma preocupação nossa no trabalho, que é entender o samba de enredo como fruto de um processo, né? Você não pode buscar um mito da origem dizendo, olha, tem um samba enredo que começou, esse samba marca o início disso tudo. Há um processo histórico numa cidade essencialmente mestiça como o Rio de Janeiro, né? Onde as relações entre morro e asfalto são muito intensas. Eu costumo até dizer que são relações tensas e intensas, né? Mas você tem um caldo de cultura muito específico e aos poucos isso foi gerando essa manifestação, não só o samba urbano,
né? Mas como também essa vertente mais épica do samba urbano, que é o samba de enredo. E vocês também no livro, vocês traçam uma questão que eu achei super importante. Vocês dizem que as escolas de samba elas são formadas a partir de um dilema, né? Os negros precisando de uma aceitação social e o Estado procurando disciplinar as manifestações populares. Então, isso é um dilema antigo. E é a essência mesmo do processo de formação das escolas de samba. Porque você tinha basicamente o seguinte: durante muito tempo a cultura popular, sobretudo de uma população de origem africana, ela foi criminalizada. Especialmente na Velha República. A capoeira foi criminalizada, o candomblé foi criminalizado, o samba foi criminalizado. Então você tratava isso de uma forma essencialmente criminal. Num certo momento você tem um Estado que começa a ter uma preocupação maior de se relacionar com as camadas urbanas do Rio de Janeiro a partir não só da repressão, mas a partir também de estabelecimento de regras, de disciplina, de controle. E ao mesmo tempo você tem as camadas populares buscando um espaço de legitimação. Não dá para dizer que foi pura manipulação do Estado ou então resistência das camadas populares. O surgimento das escolas de samba ele é resultado desse momento em que você tem as camadas populares urbanas, especialmente as de origem africana, buscando um espaço de aceitação, de legitimidade, e o Estado percebendo também que talvez disciplinar esse processo seja mais eficaz do que simplesmente criminalizar aquelas manifestações. As histórias desses outros carnavais foram contadas em imagens pelo célebre jornal Correio da Manhã. Com suas lentes voltadas para as ruas, os fotógrafos registraram, a partir da década de 30, cenas que podem muito bem, hoje, ilustrar a história dos sambas de enredo. No Arquivo Nacional, no Rio, estão 2.000 fotos de uma época que nos enche de ternura ao mostrar um carnaval que, mesmo precário, transbordava de alegria. Água de cheiro, confete, serpentina e frágeis adereços em alegorias e figurinos caracterizavam um carnaval onde o desfile era bem diferente de como vemos hoje. Multidões lotavam a Avenida Presidente Vargas e tapumes separavam, mais ou menos, o público do folião, que dominava as ruas também em Olaria, no famoso bloco Cacique de Ramos. Sofisticada era a criatividade com poucos recursos. No início, o enredo ainda não havia se casado com o samba propriamente dito e tampouco com o tema, ainda não representado claramente no desfile, o que só aconteceu a partir do final da década de 50. Esse carnaval das classes populares, descendente do rancho nordestino, sobrevive silenciosamente no acervo iconográfico do Correio da Manhã, um dos jornais mais importantes do Brasil, que funcionou até 1975, tendo em sua redação jornalistas como Nelson Rodrigues e Otto Maria Carpô, e fotógrafos como França e Erno Schneider, que fizeram essas fotos que vemos hoje. Desde 1984, o acervo do jornal, com mais de 1 milhão de imagens, pertence ao Arquivo Nacional. E o carnaval é um dos temas mais procurados pelos pesquisadores na instituição. Uma das características do livro que dá vontade de escutar os sambas que são citados no livro. É quase como se o livro tivesse que ter um áudio-guia para a gente ir traçando esse perfil sonoro, essa história sonora do samba, né? E justamente esse caso dos diferentes pontos de vista, as diferentes abordagens do malandro carioca, isso já é um que eu, quando li, falei, que vontade de escutar. Vocês dois têm algum malandro carioca aqui no bolso que a gente possa escutar? Pode ser. Uma coisa do malandro? O malandro regenerado? O malandro regenerado. 39? Fui louco. Não. Resolvi tomar juízo. A idade vai chegando e é preciso. Eu choro. Meu sentimento é profundo. Perdi a minha mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. E o Paulo faz o Teste ao Samba. O Teste ao Samba que é um dos samba de enredo mais considerado um dos precursores, né? Muita gente até considera o primeiro samba de enredo, mas eu acho que não é possível, né? Nós achamos que não é possível considerar
tratar dessa forma, porque, justamente como o Cima já havia falado, a gente tem um processo de formação, né? O samba, ele começou, quando começaram os desfiles das escolas de samba, o samba que nós tínhamos era o samba de terreiro comum, né? E o padrão, o modelo desse samba era o samba do Estácio, nesses anos, como esse daí. A gente vai observar que esse samba, ele tinha uma estrutura, digamos, uma primeira, que a gente chama de primeira, né? Que se repete normalmente, com versos mais soltos, sem uma metrificação precisa, e entra numa segunda que dá preferência à redondilha maior, que é o tipo de versificação muito tradicional da poesia ibérica, né? Tanto espanhola como portuguesa. Eu acho que isso, né, provavelmente é uma origem nordestina, uma influência disso, né, dos cantadores, de repente, que cantam com essa metrificação de versos de 7 sílabas. Então, esses primeiros sambas, a gente observa que os primeiros sambas de enredo, eles são muito parecidos, são idênticos, estruturalmente, aos sambas de terreiro comuns. E à medida que o tempo vai passando, e por várias necessidades, provavelmente relacionadas ao desfile, a necessidade de cantar, a cadência da bateria, uma modificação do processo, esses sambas vão se diferenciando, eles vão abandonando as características do samba de terreiro do Estácio, cujo padrão era o modelo era o samba do Estácio, e vai ganhando uma característica própria, totalmente independente, a ponto da gente chegar em 1951 e encontrar o samba do Silas de Oliveira, que é os 61 anos de República, inconfundivelmente como um samba de enredo. Enorme, né? Na época, inclusive, se chamava aquilo de samba lençol. O que é samba lençol? Samba lençol é um samba que a letra é tão grande que precisa de um lençol para você escrever. Essa é a ideia. Bom, contagiando a Marquês de Sapucaí, contagiando vocês também, que já estão aqui quase dançando. Mas eu quero saber por que esse samba, ele é especial dentro dessa categoria sambas de enredo. Não, ele é um samba de 82, né? E nessa época, eu acho que pouca gente percebia que o fenômeno que estava acontecendo, né? O fenômeno do agigantamento das agremiações, e a diminuição do espaço para o sambista de morro, né? Daquela pessoa que é o responsável, não só pela história, mas pela colocação da agremiação na avenida. E esse samba, além de ser um samba muito bonito, né? De um período riquíssimo, de compositores importantes, Aloysio Machado, o Beto Sem Braço, né? Ele fala disso, né? Ele faz a crítica Super Escolas de Samba S.A., literalmente, né? Falando já advertindo em 82 que a coisa poderia chegar num ponto difícil de você administrar, como está hoje em dia, e de certa forma, fazendo a exaltação do bumbum paticumbum pro gurundum, que é a verdadeira cadência da batida do samba, que também já se começava a perceber, ou eles começaram a perceber, que já estava desaparecendo. E essa verdadeira cadência, quem deu foi Ismael Silva? Ismael Silva que usava essa expressão. Bumbum, paticumbum, pro gurundum. Bom, eu queria também que vocês comentassem Agudaz, de 2003, da Unidos da Tijuca. Agudaz, eu acho que sintetiza, de certa forma, os dilemas que o samba de enredo atravessa. É um samba bonito, com uma melodia sofisticada, um samba em tonalidade menor, um samba muito interessante, mas que, em virtude das necessidades do desfile hoje, ele foi cantado de forma tão acelerada na avenida, né, que toda a beleza, toda a sofisticação melódica que o samba tem, ela acabou passando desapercebida. Agudaz, então, de certa maneira, sintetiza esse dilema. Agora, em relação ao ritmo e à poesia, vocês exatamente. fazem críticas duríssimas a isso também, né? Porque a bateria, ela se acelerou de uma tal forma que é impossível você ter uma melodia sofisticada, como de alguns sambas que nós cantamos aqui, né? Levado naquela batida, porque você não tem a respiração para cantar. Então você tem que alongar, os versos são cada vez mais curtos
porque você tem que ter um tempo grande para respirar, porque aquilo é cantado com muita rapidez. Então, houve também uma padronização, né? Existe uma ideia de que todo refrão final, você tem que ter um refrão final. Primeiro que isso não era uma regra, muitos sambas nem tinham refrão no final. Hoje em dia tem que ter um refrão final e esse refrão tem que ser uma exaltação à própria escola, independente do tipo de enredo que você esteja defendendo. E tem que ser para cima, tem que ser alegre, tem que fazer a avenida explodir, com uma ideia de que o desfile de escola de samba é um baile de carnaval. O desfile de escola de samba não é um baile de carnaval. É por isso que alguns sambistas mais antigos e críticos dizem que virou marcha, samba. E outros chegam a dizer que está se encaminhando para virar frevo. Que a coisa está... E as letras foram empobrecendo. O falecido João Saldanha, que além de ser um grande técnico de jornalista, técnico de futebol, gostava muito de escolas de samba. O João Saldanha até dizia uma coisa com aquele humor meio ácido que ele tinha, curioso, que quando os desfiles foram para Marquês de Sapucaí, né, ali ficou explícito como as letras empobreciam, porque todo mundo começou a rimar, tá aí na Sapucaí. Aí o João Saldanha brincando dizia, eu queria só ver se o desfile fosse na Almirante Cochrane. Como é que você ia rimar aquilo? Bom, então quero agradecer muito a vocês pela pesquisa. Imagino que deva ter sido uma tortura frequentar tantos anos de samba para escrever esse livro. Muito difícil. Então, mas que bom que foi um trabalho prazeroso. Espero que vocês caiam muito no samba ainda para escreverem novos livros para gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Ficção e realidade, pesquisa e muita invenção se misturam nos enredos criados pelo escritor Paulo Lins para o seu novo romance. E no próximo bloco você vai saber de que forma o samba que surgiu no bairro do Estácio entram nessa história inédita. E o Paulo vai contar pra gente, né, Paulo? Com certeza. Bom, não perca que a gente volta já já. Não é só nas ruas que vemos sinais do carnaval. As livrarias já organizam estantes temáticas com edições de clássicos e também com novos títulos que estão sendo lançados neste 2010. Livros de ensaios, como os reunidos no Canções do Rio, onde 10 craques escreveram sobre gêneros musicais que cantaram a terra carioca. Mas agora vamos falar de um outro que ainda não pode ser visto nas livrarias, mas está sendo esperado há um bom tempo. Enquanto Luiz Antônio Simas e Alberto Mussa transformaram suas pesquisas num livro de histórias reais sobre os sambas de enredo, o escritor Paulo Lins transforma as suas pesquisas num livro de histórias de ficção também sobre o samba, mas sobre um samba criado no bairro do Estácio, um lugar conhecido pelos próprios sambistas como o berço dourado do samba. Esse é o tema do novo livro do autor do célebre Cidade de Deus, um trabalho que ainda está, como a gente pode ver, em fase de criação, mas que a gente tem a honra de conseguir entrar nos rascunhos do Paulo. Paulo, por que escolher o Estácio e essa época, né, que é entre 1929 e 1932, como o pano de fundo, o ambiente para suas histórias? Na verdade, esse seria meu primeiro livro. Eu pensava em escrever esse livro primeiro. Mas aí veio a proposta da Alba Zaluar de fazer a Cidade de Deus, né? Eu parei esse projeto. Agora estou dando continuidade, mas eu pensava em escrever porque, pela própria... o que significa isso para o Brasil, para o mundo, né? Esse ritmo que nasce no Estácio, a base da música popular brasileira, o samba também nasce nessa época, o samba de escola de samba, a escola de samba é criada nessa época, a Umbanda é criada nessa época, o modernismo brasileiro também nessa época, década de 20. Então, é impressionante isso, porque é tudo do século XX, tudo acontece agora, tudo vem acontecendo agora, né? E esse ritmo, o samba, né, criado nessa época, pela uma turma do Estácio, novos compositores, que não é o pessoal da Casa da Tia Seata, é outro povo ali, Ismael Silva, Brancura, o Bide, Juvenal Lopes, vários compositores, e inventam um novo ritmo, que é praticamente a música popular brasileira que a gente tem aí hoje. Entra um pouco de memória também na hora de escrever essas histórias? Eu nasci já praticamente sambando, né? Porque no Estácio, eu nasci no Estácio mesmo, e na Rua Malacerda, né? Criado na Rua São Cláudio, ali no Largo do Estácio. E eu via isso tudo acontecendo, né? Tinha um bar, eu conto isso, sempre falo sempre, tinha um bar que eu não podia parar porque os sambistas eram tidos como marginais.
Minha mãe não deixava parar ali, né? E eu ali andando no Estácio, eu passava num barzinho na Malacerda, tinha que passar correndo e tal, porque tinha os bandidos tocando violão, pandeiro e tamborim. Aí eu ficava, né, tinha um medo, Eu vi que tinha um negócio bom, né? O negócio era quente ali. Mas eu passava correndo, eu tinha medo. Aí mais tarde eu vim saber que os bandidos eram o Cartola, Ismael Silva estava vivo ainda. Nelson Cavaquinho fazia show na zona do Baixo Mariprício, ali no Estácio, tudo ali. Meu nome é Eva. Paulo, fala um pouco do livro pra gente, sobre o que é a história. É a história de uma pesquisadora, ela faz mestrado, ela está fazendo mestrado e tal, e o mestrado dela é sobre, né, a criação da escola de samba Deixa Falar. Eu não vou trazer à tona a pesquisa dela em si, eu vou trazer uma história da pesquisa que ela está fazendo. Certo. É como se eu pegasse a pesquisa que ela fez e montasse uma história através dessa pesquisa. Então, super interessante, porque é uma pesquisa de ficção, né? Exatamente. Paulo, como é que você vê a diferença entre o samba que era feito nessa época, na qual você está situando aí o seu novo livro, a sua ficção com base na realidade, para o samba que é feito hoje? Você acha que existe um pouco de saudosismo? Você acha que mudou para melhor? Como é que você avalia isso? O samba realmente, o samba enredo, ele efetivamente ele se constrói na década de 40, né? Se impõe na década de 40, né? Em 29 ainda não tinha samba enredo, né? 30 não tinha samba enredo, eles cantavam a música, mas não era o samba enredo. Na verdade, o samba enredo ele toma corpo em 40 e mudou muito. Lógico que o samba de hoje é mais corrido, é mais apressado, mas é normal que isso aconteça, né? Porque a escola de samba cresceu, né? Mudou muito. Hoje a gente tem sambódromo. Hoje a gente mudou tudo, tem gringo desfilando. Isso é bom, é uma vitória, né? Para uma arte que nasceu correndo da polícia, que teve morte, que teve prisão. Hoje o mundo todo está aí. Então o samba mais rápido, né? Marcha, para todo mundo aprender, mais puxado e tal, é normal que isso aconteça e vai mudar. Mudou e vai mudar, vai continuar mudando. Né? Não vai ficar assim para sempre. Está mudando. E não deixa de ser bonito, não deixa de ser empolgante, não deixa de ser legal. Sabe? Eu não tenho saudade de nada. Eu tenho saudade do futuro, que eu não vou ver. Entende? Mas vai mudar, eu sei que vai mudar. E vai mudar sempre para mudar. A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. Amanhã eu estou O carnaval é um grande espetáculo. Só que antes dele ir para a avenida, é preciso ter um bom samba que possa contar uma história e ser tocado num cavaquinho e num tamborim, né? A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de... Frequentando ensaios, frequentando disputas, desfiles. E o resultado dessa longa pesquisa foi um livro chamado Sambas de Enredo, História e Arte. E hoje eles vão ajudar a gente a entender por que eles acham que o samba de enredo é o único gênero épico totalmente brasileiro. Começando por aí, por quê? O gênero épico, em geral, ele surge nas idades chamadas idades heróicas, né, das culturas. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico da Ilíada, da Odisseia, né, da cultura grega, que é muito conhecida. E Os cartomantes, eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. Isso. Luiz Antônio Simas, parceiro do Alberto Mussa, eles dois juntos escutaram mais de 1.300 sambas ao longo de 30 anos também, né? Frequentando escolas de samba. O que até foi perseguido é hoje estudado e seu valor histórico reconhecido. Ele é também fonte de inspiração para uma nova história de ficção.
Essa edição do Start mostra 2 trabalhos bem diferentes ligados pelo samba. O novo romance do escritor Paulo Lins e a parceria entre o escritor Alberto Mussa e o historiador Luiz Antônio Simas. Dela nasceu um novo livro, Samba de Enredo, História e Arte, com as letras de sambas que emocionaram gerações. O Start está começando. Os poemas épicos gregos, eles são anteriores àquele período histórico da Grécia, do 5º século a.C., em que os gêneros poéticos eles estavam basicamente concentrados na poesia lírica e no drama, né, na tragédia e na comédia. A poesia épica, naquela época, já não existia no seu esplendor. Poderia existir chamados epígonos, né, aqueles poetas que faziam imitações dos clássicos, mas ela já não vivia. Então, a gente observa que toda vez que